Estou aqui na qualidade de presidente da rede parlamentar dos parlamentares da CDAO para a luta contra a imigração clandestina e para a promoção da juventude. Vou começar a minha intervenção citando o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que disse que a migração é algo positivo e contribui para a sociedade. Estou a começar com esta frase por entender que, em especial, o Parlamento da CDAO, dos vários seminários e conferências que já fizemos sobre a migração, é subejamente conhecida as consequências, as causas e as consequências negativas da imigração. Então, tomei a liberdade de debruçar sobre os aspectos positivos e no final eu vou enquadrar porque é que fiz este trabalho no sentido da positividade da migração. Antes de mais, temos que ter em atenção que a CDAO está integrada dentro do continente africano e este nosso continente tem características próprias da migração. Sua migração são multiformes, de grande amplitude e na sua grande maioria internas ao próprio continente. Desde os primórdios que nós sabemos que o homem está sempre a circular. Imigração tem que ver com o direito de circular. Todos nós temos direito de ir e de vir. É claro que nós estamos na sociedade, temos que respeitar as regras que permitam a boa convivência entre os seres humanos. Convém realçar ainda que as migrações internas e internacionais, sendo um fenómeno antigo no nosso continente, devemos recuar no tempo para lembrarmos das caravanas de comércio, o nomadismo, rotas de escravos, deslocações de estudantes e de trabalhadores das antigas zonas coloniais. Houve uma grande evolução em termos do fluxo migratório, em que vários dos nossos países passaram a ser país de partida e de acolhimento dos migrantes. Vou começar a citar as consequências positivas da migração para os países da CDAO. O primeiro ponto é o desenvolvimento econômico, isso devido nomeadamente ao aumento da procura de bens e serviços. Os migrantes contribuem para o aumento do produto interno bruto e para os cofres do Estado mais do que aquilo que recebem de retorno. Isto tanto nos países de partida como nos países de acolhimento. Terceiro ponto, os países de origem, se adotarem políticas corretas, podem maximizar os benefícios das remessas enviadas pelos imigrantes. Essas remessas atualmente rondam dezenas de milhões de euros ano. Quer dizer que, se houver uma boa política, essas remessas contribuirão e de que maneira para o desenvolvimento da balança econômica dos nossos países. Ainda, como um quarto ponto, os imigrantes residentes no estrangeiro são grandes investidores nos seus países de origem. As suas remessas, como um quinto ponto, contribuem para a melhoria das condições de vida dos familiares, normalmente são famílias numerosas, e contribui também
para que essas famílias possam, nomeadamente, investir na educação, que é a chave fundamental para o desenvolvimento do nosso continente. Ainda, o sexto ponto, com a migração, verificamos uma redução do desemprego porque há mais postos de trabalho vagos. Uma outra vantagem ainda é que a economia de um país fortalece-se com a entrada dessas remessas, mas o país que recebe essas remessas tem de implementar políticas de incentivos, tem de implementar política de transparência e, sobretudo, tem de implementar políticas que criem pontos de desenvolvimento entre o país de origem e o país de acolhimento. Permitam-me realçar a maior consequência política dos migrantes, que é o aumento, de facto, da probabilidade de democratização nos países de origem, além de também aumentarem a probabilidade, como já tinha dito, de crescimento econômico, em especial naqueles regimes que são mais autocráticos ou mais democráticos. Por seu turno, a nível demográfico, um país que recebe imigrantes sofre um aumento da população absoluta e da densidade populacional, um rejuvenescimento da população com a entrada dos jovens e dos seus filhos e aumenta a taxa da natalidade quando se deslocam os dois membros do casal. Como último ponto, quando a integração é pacífica, pode ocorrer o enriquecimento, a heterogeneidade cultural resultante da partilha, convivência e adoção de novos hábitos. Como conclusão, gostaria de deixar alguns pontos que creio devemos refletir. Em primeiro lugar, como desafio também que lanço aos colegas ao Parlamento, creio que depois deste encontro e das recomendações, que devemos ter um plano de acompanhamento e implementação das recomendações que irão sair e, sobretudo, devemos, a curto prazo, avaliar o resultado dessa implementação. Urge a necessidade de se repensar no modelo de migração atual, sobretudo trabalhar para que hajam quadros claros de migração formal. Trabalhemos para que gradativamente se melhore a qualidade de vida das pessoas da nossa comunidade, de modo a reduzir a tendência crescente da migração clandestina. O fechamento das fronteiras e o isolamento, bem como a redução das taxas para imigrantes, não constituem a solução para o problema num mundo cada vez mais globalizado e universal. A migração deve ser encarada num prisma diferente que proporcione o aumento da competitividade, competência entre os povos e populações, contudo, uns ganham porque recebem mão de obra especializada que, de certa forma, acabam por agregar valores para as suas economias. Perante as consequências positivas, que medidas e políticas os nossos Estados devem tomar para que os migrantes possam contribuir efetivamente para o desenvolvimento socioeconómico da nossa comunidade, para que os jovens de cada um dos países da CEDEAO sejam escolarizados e, consequentemente, possam trabalhar e agregar valores às respectivas economias, para que baixe a taxa de desemprego e os jovens possam ter alternativas de vida, para que todos possam ter mesmo os direitos de acesso às terras de cultivo e, sobretudo, para que todas as regras de migração legal sejam divulgadas, em especial nas aldeias, para que todo aquele que decida partir saiba à partida quais são os requisitos que deve preencher para ter o estatuto de migrante